Vimos o homem. Vimos a fase alfa em seu aspecto conceitual, ao observarmos a evolução das leis da vida em seu aspecto dinâmico, ao observarmos a gênese e a ascensão do psiquismo em seu aspecto estático. Ao observarmos as manifestações desse psiquismo nos órgãos internos e externos, em seu funcionamento na direção da máquina orgânica. Com isso, nossa longa caminhada de gama para alfa está terminada. Chegamos ao homem, à sua alma. Antes de deixarmos, concentremos a atenção nesse ponto culminante da evolução, nessa obra altíssima preparada por tão longa caminhada e tão grande trabalho. Olhemos o homem como indivíduo e como coletividade, em suas leis, em seu progresso. Olhemos o futuro que espera no momento decisivo da sua mais elevada maturação biológica atual. O homem, o Prometeu, de rosto luminoso, dominador no gesto, é em seu organismo todo ele a expressão prepotente de um psiquismo interior. No olhar profundo, a potência de um rei que enfrenta o infinito. No punho fechado, o poder do vencedor da vida em seu planeta. No entanto, ele está pregado na rocha, suas vísceras dilaceradas pela águia, a seus pés um mar de sangue. Aquele rosto é a única luz nas trevas profundas, cheias de sombra e de terrores e de dores e de delitos. Lívidos fulgores de exércitos intermináveis, fileiras de cruzes, enganadora cintilação de ouro, de vaidade, de prazeres e, sobretudo, um grito estridente de dor que clama por Deus. Não sei se... Eu lembro pouca coisa do Prometeu, né? Da lenda do Prometeu, né? Que tentou, como que se diz assim, desafiar os deuses, né? Dando alguma poder para os homens, né? E ele ficou... A sentença dele era ficar... acorrentado, né? Isso. Enquanto o abutre comia o fígado dele eternamente. É uns simbolismos interessantes, né? Não, e eu achei muito interessante o início desse capítulo, que ele coloca o homem como o tudo e o nada, né? Você é tudo, né? Dentro das percepções que você foi evoluindo, foi conquistando, mas, ao mesmo tempo, diante do todo, você é absolutamente nada. Você está no ápice, mas, ao mesmo tempo, você está ainda no início, né? Quanto esforço para reencontrar Deus? Grandeza de espírito, potência de vontade e de ação, agudeza de sabedoria, por toda parte um esforço titânico, jamais domado, de superar-se a si mesmo e vencer o mundo. A cada passo, um báratro tenebroso que engole tudo, uma potência escura de destruição que nivela tudo na morte e no esquecimento. Eu vou confessar que a minha ignorância, eu não sei o que é báratro. Eu também não sei, não. Vou olhar aqui rapidinho. Engraçado, ele usa uns termos... Potência... Quanto esforço para reencontrar Deus. É interessante. Aí, enquanto você procura, eu vou continuando aqui, tá? Na eterna fuga, sempre nova onda sobrevém e submerge o passado. Apaga e recomeça a vida. A corrida prossegue sem repouso, a luz incerta das miragens ilusórias. É sinônimo de inferno. Olha que interessante, mais
vocábulo aí. É um inferno tenebroso que engole tudo. Que faz mais sentido, né? Legal. Na eterna fuga, sempre nova onda sobrevém e submerge o passado. Apaga e recomeça a vida. A corrida prossegue sem repouso, à luz incerta das miragens ilusórias. Nessa atmosfera densa e escura, o homem luta e sangra, buscando sua luz. Parecendo como se justamente o Prometeu, né? Como se tivesse eternamente, enquanto ele estivesse preso àquele processo, ele estaria ali o tempo todo com o fígado sendo comido, né? Quanta dor! É um mar Eu sem só queria falar uma coisa rapidinho. Ele fala Pode aqui, falar. ó, a corrida prossegue sem repouso. A bicicleta que a gente comentava no início, se lembra disso? Uns capítulos atrás. Pedalar, pedalar sem parar. Então tá aqui, ó. A corrida prossegue sem repouso, não tem como, é isso. Destinado a isso. Você não... Ela não para, né? Você fala assim... Às vezes você fala assim, para a vida, para, né? Não para, continua. Você tem que meditar enquanto a vida está correndo, tem que fazer as coisas enquanto a vida está correndo, e aí vai. Quanta dor! É um mar sem limites, de onde emerge apenas o braço do homem, que agita um facho de luz. É o gênio. Do fundo triste e lamacento, patinam os piores em seu elemento, a sorrir felizes e inconscientes. O gênio, seja artista, místico, pensador, santo, herói ou caudilho, é sempre uma cabeça em antecipação sobre a evolução, que o rebanho ignário acompanha por lei da vida. Seu destino é titânico, um abismo por onde passam zonas de paixão e de laceração, tempestades e visões nas quais estão a voz de Deus. O gênio alça-se, angustiando-se do leito de sua dor e da dor do mundo. Com gesto supremo e tremendo, fixa o infinito com firmeza, mergulha no coração do mistério e rasga-lhe o véu, para que a vida caminhe. A massa inerte da grande alma coletiva experimenta súbita dilatação e vê, acompanha e sobe. Isso me lembra alguém me falando sobre o papel desse gênio no sentido, como ele me colocou, né? Essas várias formas aí. É como aquele que faz a trilha, né? Você está no meio do mato, alguém tem que fazer a trilha. No meio do mato, alguém tem que fazer a trilha para que os outros possam acompanhar e ter um novo caminho a seguir, né? Mas quem vai fazer a trilha nova? Né? Alguém tem que fazer. Só caminho por estradas conhecidas. Sim, né? Mas quem faz as estradas, a primeira estrada, né? Quem faz a primeira trilha? É alguém que caminha por caminhos desconhecidos. Né? Eu achei interessante ele colocar que sempre precisa de um catalisador para a coisa acontecer. Precisa de alguém que o resto da humanidade acaba seguindo depois. Mas precisa de alguém, o que você falou, o cara da trilha. Precisa de alguém ali para começar a mostrar algo diferente, fazer essas cabeças, né, pensantes começarem a pensar. E aquele cara está fazendo diferente, mas por que ele está fazendo diferente? E começa a compreender o porquê ele faz diferente, começam a seguir. Eu achei isso bem interessante. Por vezes, no inferno terrestre cai uma estrela do céu, só para chorar e amar. Chora e ama durante uma vida inteira, cantando na dor própria e alheia, um canto divino inebriado de amor. A dor vergasta e a alma canta. Aquele canto tem uma estranha magia. Amansa a fera humana, faz florescer as rosas entre os espinhos e os lírios na lama. A fera retrai suas garras, a dor o seu assalto, o destino o seu aperto, o homem sua ofensa. A magia da bondade e a harmonia do amor vencem a todos, dilata-se e com ele canta e ressoa toda a criação. Naquele canto, amargurado a tanta fé, tanta esperança,
que a dor transforma-se em paixão de bem e de ascensão. Aquele canto humilde e bom chega de muito longe, cheio das coisas de Deus. É novo perfume em que vibra o infinito. É secreto ciciar de paixão que fala a alma e revela pelas vias do coração, mas que qualquer ciência, o mistério do ser, é uma carícia em que a dor repousa. Tudo se encarniça na terra contra os mais simples e inerme que fala de Deus, para fazê-lo calar. Mas a palavra doce ressurge sempre, expande-se, triunfa, porque é lei que a boa nova do Cristo se realize, o mal seja vencido e venha o reino de Deus. A dor golpeará sem piedade, mas a alma humana emergirá de suas provas e a vida iniciará novo ciclo, pois o momento está maduro, e é lei que a besta transforma-se em anjo. Da desordem surge nova harmonia, e o hino da vida seja cantado mais alto. Diga. Pode falar. Não, pode pode falar falar. você. Não, eu ia comentar justamente como é que ele vai falando, né, de uma forma bonita, né, sobre esse processo de transformação, né, mas que cada um tem o seu momento, né, de transformação. Não necessariamente você pode ter a transformação do planeta como um todo, né, mas muitos já passaram por esses momentos de transformação, outros estão passando e outros vão demorar ainda a passar. Na média, o planeta está passando por uma transformação, mas muitos já passaram, outros vão demorar ainda um bom bocado ainda. Não, é exatamente isso também que eu estava pensando. Quando começou a ler aquela coisa das estrelas, de vez em quando as estrelas vêm do céu, me lembrou, como se ele estivesse descrevendo esse pedaço todo que você leu, a própria vinda do Cristo aqui, com as mudanças que a simples presença dele implementou, o processo de transição, que a gente costuma dizer que é transição planetária, mas a gente sabe que é uma transição muito mais ampla, muito mais profunda, que é de todos nós, e vai acontecendo assim paralelamente, né, de cada um individual com um planeta, com o orbe todo, né, como um ser único. E eu vi muito do que ele falava como ele estivesse descrevendo, mas sempre de uma forma assim, de uma beleza. Não é simplesmente, nós vamos transformar os que estão, os incautos, em bons homens. Não, ele fala de uma coisa poética, de uma coisa de amor, de paciência, de trabalho realizado passo a passo, né? Como ele começou a dizer, desde o alfa, beta, gama. Então ele chega agora e, como ele estivesse explicando, né? Agora que vocês já chegaram a determinado ponto, vocês começam a entender por que agora tudo vai se transformar, e sempre se transforma. Isso mesmo. Tendo continuidade aqui, então. O materialismo fez do homem um ser mau, dedicado a oprimir o próprio semelhante. Homo hominum lupus. O homem é o lobo do homem. Dele faremos um ser justo e bom, dedicado a beneficiar seus irmãos. A ciência o fez perversos, nós, por meio da própria ciência, faloemos melhor. O homem é artífice de seu destino. Tem que arrostar o esforço de criar a si mesmo. Deve esculpir a grande obra do espírito na tosca matéria da vida. Seu deve ser o esforço de superação biológica e da liberação da lei mais baixa do mundo animal. Seu será o triunfo da ascensão espiritual no campo de todos os valores humanos. Cada prova, cada dor e cada vitória será um golpe de cinzel que definirá e embelezará a obra divina ao sol. É interessante isso, né? É que quando ele coloca o materialismo fez o homem um ser mau, né? Eu penso isso com muita relatividade, sabe? Né? A questão do ser o materialismo, né? Às vezes a pessoa
confunde materialismo com ateísmo, né? E normalmente as pessoas que eu conheço que se dizem ateus, né, é uma crença, é uma percepção, e são a maior parte dos ateus que eu conheço dentro da universidade são pessoas boníssimas, fazem trabalhos de ajuda humanitária muito muito grandes, sabe? Aí eles se consideram ateus no sentido das religiões vigentes, né? Que muitas, infelizmente, são, como o próprio Jesus dizia, né, hipócritas, né? Falam uma coisa e faz outra, né? E essa questão de você trabalhar em prol de ajudar o próximo, mesmo pensando que a vida acaba após a morte. Então, o sujeito ajuda o outro por pura bondade, sem querer nada em troca. Diferente, talvez, de um religioso que não, eu vou ajudar porque lá na frente eu vou ter minha recompensa, né? É por egoísmo mesmo, né? Enquanto que... Então, isso é muito complicado, né? Principalmente quando fala que a ciência fez o perverso, né? Eu que sou da área de ciência, eu vejo isso com muita reticência, sabe? Porque as sociedades que foram regidas não pela ciência, e sim pela religião vigente naquela sociedade, ela era muito mais perversa, né? Mas, e hoje o que eu observo é que a ciência fez muitas pessoas desconsiderar o espiritual. Então a gente vê um vazio muito grande das pessoas procurando algo para preencher esse interno delas, né? Então, e eu vejo então os ateus que eu conheço, né, dentro da academia, em que trabalha muito em prol do outro ao seu redor, sem querer nada em troca, e nem está visando um futuro melhor, porque ele nem pensa nesse futuro melhor, ele pensa na sociedade como um todo, né? Isso para você ver como que isso tudo é muito relativo, né? A gente dizer caixinhas, o cara é materialista é mal, o cara que não é materialista não é, né? Em termos proporcionais, as prisões têm mais religiosos do que ateus, né? Eu acho que ele coloca isso, mas não uma coisa tão contundente, né? Sim, Aquela coisa do preto no branco, né? O cara é materialista, é ateu, vai tudo para o inferno. Que a gente sabe que várias religiões pregam de fato isso. Mas eu acho que tem muito a ver com a coisa da impalpabilidade, talvez, de você entender de fato o que seria Deus. Não falo nem de religião, porque religião, se a gente pegar tanto espírita, budista e livros em sânscrito, yoga, eles deixam bem claro que a única religião, de fato, é o amor. Não é essa ou aquela, não é a orientada por esse bispo, por aquele papa, ou por... É o amor. Religião, para eles, é o amor. E o amor, como a gente entende, é um sentimento que faz parte de qualquer um, independente das suas crenças pessoais. Amar, querer o bem de quem está ao seu redor, querer o bem de tudo que está ao seu redor, faz parte de você, não da religião que você pretensamente professa. Então, acho que essa coisa de ligar a religião à qualidade moral de um ser assim, é uma coisa que foi manipulada pelas próprias religiões em si. Mas não importa no que ele acredita. A gente sabe que as coisas, como a gente viu aqui em leituras passadas, existem muitas situações, muitas observações, muitos conhecimentos que do imponderável se tornam verdades absolutas.
E eu acho que essas pessoas que têm certa aversão a alguma religiosidade, não vamos dizer nem religião, vamos dizer religiosidade, ou a presença ou a existência ou não de um ser supremo sobre tudo no universo, está muito ligado a isso ainda, de não entender, não achar possível, ponderável ou exequível essa ideia. E aí se mistura um pouco com o materialismo que a gente vive, que nos impregna a própria vida, né? Nos faz pensar de uma forma ou de outra. E se você parar para pensar o discurso de alguns amigos ateístas, até tem lógica, não? Religião, essa história de Deus é só para dominar as massas. De certa forma, até é, porque isso conduz a humanidade em uma certa direção. Então, mas também eu não considero de forma alguma uma coisa assim radical de que por você ter uma ligação com algum tipo de religião ou ter a sua própria religiosidade individual, isso não faz de você uma pessoa mais elevada ou menos elevada, não faz um homem melhor ou pior. O que faz é o sentimento real que você tem em relação a si, em relação a tudo e a todos ao seu redor. Não, é isso mesmo. A continuação dele aqui é interessante também. Aqui. As conclusões estão iminentes. As questões científicas estão superadas. Esses problemas, longe de vós, podia deixar-vos indiferentes. As conclusões vos atingem de perto em vossa vida, em vossa felicidade, em vosso futuro individual e coletivo. Se sois racionais, não podereis mais agora recusá-las, em nome da vossa própria razão e de vossa própria ciência. Há quem compreenda porque sente. Meu esforço teria sido muito menor se tivesse de falar apenas a quem já sente e compreende. Esse livro foi escrito para quem precisa de demonstração para compreender. Para eles foi feito esse esforço de racionalidade, que de outra forma não teria sido necessário. Isso é interessante, né? Em que ele fala que aquele que só sente, né, ele consegue perceber essa outra realidade muito mais rápido que aquele que só racionaliza, que só pensa, né? E como se diz, ele está chamando a gente de absurdo, né? Uma forma bem elegante aqui. Às vezes o sujeito muito racional acha que é como se diz assim lá em Minas, né? O Odo Borogodó, né? Acha-se o tal, né? É ao contrário, né? Por isso a singeleza. Eu lembro aqui do livro Confissões do Tolstói, o Leão Tolstói. Ele já tinha uns 51 anos de idade quando escreveu esse livro, e ele já era famoso, como se já tinha o pé de meia dele, né? Já tinha escrito Guerra e Paz, Ana Karenina, né? E já era reconhecido internacionalmente, né? E ele diz, então, nesse livro Confissões, ele conta como que ele, já com 51 anos, filhos, casado, a crença do nada era tão grande nele que ele evitava ter cordas, faca, revólver perto dele para ele não cometer suicídio. E o livro é muito bom, é fininho, vale a pena ler esse livro, viu? É um livro fino do Tolstói. E como ele sempre, a maior parte dos livros dele, pelo menos que eu já li, né, são bem universais, né? Eles falam de coisas da época do século XIX, século XVIII, né? Século XIX, né? No século XIX, logo após a guerra com a França, da Rússia, e era interessante porque a sociedade russa, pelo que ele descreve no livro, principalmente Guerra e Paz e Ana Karenina,
ele descreve muito semelhante ao nosso, né? Você tinha uma elite que era dos príncipes, né, extremamente rica, dona das terras, né? Você tinha um segundo grupo, podemos dizer assim, que eram nobres, mas de classe média, que tinha que trabalhar, ser funcionário público, ralar para conseguir. E tinha a grande maioria do povo russo, que era os mujiks, que eram os servos, que eram quase escravos, praticamente outra forma de chamar escravidão. E ele vai encontrar a resposta para as perguntas mais profundas dele, né? E o Tolstói se torna um grande espiritualista, né? Ele se torna um grande divulgador das ideias espiritualistas. Ele vai encontrar a resposta justamente nas pessoas mais simples, nos mujiks, nos trabalhadores do campo, né? Que com toda a dor, com todo o sofrimento, cantava, dançava, sorria, era feliz, encontrava na fé, né, no transcendente, a força para continuar trabalhando, né? E que ele não via essa força, essa transcendência nas classes sociais economicamente dominantes, né? Ele vai encontrar a razão da vida justamente nos mujiks, naqueles que sentem. O livro é muito, muito interessante, vale a pena, né, ler. Qual é o livro mesmo? Chama Confissões, do Tolstói. É um livro fino. Você lê muito rápido, porque ele fala de coisas assim, ele fala quase que direto para o coração, sabe? Muito bom. Ele é ele contando a experiência dele, né? Ele não cria personagens, ele está falando dele mesmo. Né?